Então, a odontologia trabalha bastante, eles usam bastante implantes, eles associam com outros biomateriais, como a hidroxiapatita, por exemplo, e aí ele vai fazer o stick bone. Então, a gente tem, assim, um mundo a explorar dentro de concentrados sanguíneos, né? Falando aí da coleta aí do sangue. Mas conta um pouquinho mais para gente, como que funciona isso? O paciente ele vai e aí ele tira o sangue e aí a gente reinjeta esse sangue? Como funciona isso? A gente, primeiro, você tem que fazer uma avaliação desse paciente para saber se ele tem indicação, se ele pode fazer a terapia. Então, existem algumas contraindicações absolutas, principalmente aqueles pacientes que eles vão ter alguma doença, sejam eles hemofílicos, né, se eles estiverem muito plaquetopênicos. É uma avaliação, primeiro, dessas condições. Depois, a gente precisa avaliar o terreno biológico. Então, se eu estou falando de autólogo, que é o seu próprio, ele precisa estar bem. Então, se ele não estiver numa condição boa de saúde e eu coletar um sangue que não é adequado, o meu produto do sangue também não vai ser bom. Então, vamos supor que ele é um paciente obeso, diabético, ele está meta-inflamado, ele está com as vitaminas baixas. Então, você precisa primeiro tentar colocar ele num equilíbrio. E aí que a gente fala que é o preparo do terreno biológico. Então, eu peço exames para esse paciente, vou conversar com ele, vou fazer uma anamnese, uma consulta, um histórico, solicitar os exames. E aí a gente vai avaliar, além desses exames, sono, qualidade de vida, né, avaliar o cortisol, se ele não está com a curva invertida, vai avaliar estresse, intestino. Então, hoje a gente fala muito de eixo intestino-pele, porque a gente fala bastante de eixo, né, cérebro-intestino, que é o nosso segundo cérebro. Mas hoje, dentro da nossa área, a gente estuda muita parte do eixo intestino-pele. Ele está intimamente ligado à nossa pele. Tá? Então, se ele não tiver também, se ele tiver com disbiose, como é que você faz isso? Então, primeiro você precisa controlar esses pontos, trazer ele mais próximo para um equilíbrio, porque na integrativa a gente visa a saúde e não só a doença. Então, a partir do momento que eu tenho uma teoria, que é a teoria de Béchamp, por exemplo, né? Então, você tem um aquário sujo, poluído, contaminado e um peixe dentro. Tá? O que você faz? Esse peixe está doente? Você trata o peixe ou você limpa o aquário? Então, se a gente pensar lá na nossa teoria tradicional, a gente trata o peixe. Mas na integrativa, a gente limpa o aquário. Porque se ele estiver num ambiente bom, ele terá saúde. Então, a gente vai trabalhando esses processos. Então, vamos supor, ele está com uma vitamina D baixíssima. Né? Então, ele não vai ter resposta. Ele não tem vitamina C para produzir colágeno. Então, a gente precisa reequilibrar esse paciente. E aí sim, a partir desse momento, ele faz um preparo e aí a gente coleta um sangue, porque aí você tem um sangue bom, né? Ele tem um produto bom para você trabalhar. E nesse produto bom, é o que você falou, eu coleto o sangue venoso do paciente, e aí eu tenho uma centrífuga específica, né? A gente vai trabalhar, tem várias centrífugas no mercado. Desde que você conheça os protocolos e saiba fazer conversão, você é capaz de trabalhar com qualquer centrífuga. Você coloca, né, uma astaxantina, um anti-inflamatório, um antioxidante, você vai colocando para ele, mas se ele também não retira aquilo que está trazendo, que é prejuízo, fica difícil. Ele continua dentro daquele aquário sujo. Sim. A Vanderleia trouxe um ponto importante, né? Quais são as contraindicações para os concentrados sanguíneos, para o uso do concentrado sanguíneo, né? E ela trouxe que se o portador de câncer pode fazer o uso dessa terapia. As contraindicações absolutas, geralmente a gente tem, né? Os distúrbios hematológicos graves, então, trombocitopenias, coagulopatias, leucemias ativas, e aí eu respondo uma das perguntas dela, tá? Doenças hematológicas malignas, geralmente esse paciente não tem indicação, tá? Se ele tiver também, às vezes, uma infecção sistêmica grave, você pode acabar piorando a condição dele. Neoplasias malignas também, a gente acaba não indicando, até mesmo porque vai depender do tipo de lesão que ele tenha,
né? Então, se você tem até mesmo uma lesão tumoral, você tem que avaliar, porque ali você está dando um estímulo. E se você tem células tumorais, você não pode proliferar essas células, então é contraindicado. Os pacientes anticoagulados. O anticoagulado, ele é uma contraindicação relativa, tá? Então, você vai conversar com o médico dele e saber se existe a possibilidade dele suspender essa terapia por alguns dias. Qual o grande problema do anticoagulante? A plaqueta, ela tem uma função de ser um agregado plaquetário. Então, um agregante plaquetário, então ela vai fazer coagulação. Se ele toma um anticoagulante, como é que eu consigo produzir uma fibrina, né, que é o que? Um coágulo ali naquele momento. Então, isso vai prejudicar o seu subproduto que você está coletando. Então, mas ele não é totalmente contraindicado, mas você precisa avaliar e ele precisa suspender para que você possa fazer. Senão, não coagula. E como que funciona, assim? O paciente foi lá, ele está preparado, ele tirou o sangue, aí você explicou que aí passa por uma centrífuga, separa a série vermelha da série branca, e como que a gente faz com essa série branca? O que acontece? Quando você tem hoje 2 gerações de concentrados sanguíneos, né? O primeiro foi o PRP, o plasma rico em plaquetas, que você coleta o sangue, mas você usa o tubo azul com citrato. Então, existe um anticoagulante ali, que é muito discutido, você ficar colocando outras coisas dentro do sangue para poder recolocar no paciente, tá? Então, existe aí uma outra discussão que seria um outro momento, para uma outra live. E depois, ele foi muito utilizado, né? É ainda utilizado, mas hoje bem menos. Depois de Chocron, ele em 2001, ele trouxe a segunda geração dos concentrados sanguíneos, que é a fibrina rica em plaquetas. Para você conseguir esse tipo de subproduto, você utiliza um tubo seco, tá? Sem nada. Então, ele é só o sangue, né? O paciente, você vai coletar o sangue, colocar nesse tubo e colocar na centrífuga. Se você não tem nada, quando você rodar, ele vai coagular, né? Então, você vai ter a parte vermelha toda coagulada e a parte do plasma separado, né? Onde, dependendo do tempo, ela pode estar líquida, dependendo do protocolo que você utilizou, ou ela já pode estar naquele formato da membrana, né? Eu acho que tem uma foto, né, um vídeo, e aí se passar. Puder colocar para gente, para que eles consigam ver. Então, quando você tira do tubo, você tem a parte vermelha, que é o que já está na gaze, ali que foi cortado, né? E essa outra parte é a membrana que a gente vai colocar. Então, aí dentro tem fibrina, tem fator de crescimento, tem plaquetas, e aí você está dando o quê? Ele vai funcionar como se fosse um scaffold, né? Então, você coloca ele ali dentro da lesão que você tem, tá? A gente geralmente acaba tirando o excesso de líquido dele, então você coloca em um instrumental específico, remove esse excesso de líquido, mas a gente coloca nas pinças para você ver a resistência, né, dessa membrana. A gente tem um videozinho de você cortando a parte vermelha da membrana. Acho que vai passar de novo. Ah, então tá. E aí ela é bem resistente. Ali quando você recorta, existe uma tesourinha específica que a gente usa também, né? E aí você recorta e você vai utilizar essa membrana. Então você pode fazer várias dessas, né? Parece umas cobrinhas assim. E aí você coloca diretamente na lesão. Eu coloco como fosse um curativo, então. Ele é como se fosse um curativo biológico que você está utilizando ali naquele momento. E é do próprio paciente. São fatores de crescimento dele, são plaquetas dele que ele está recebendo. Então, o risco de uma rejeição é zero, é dele, né? O que você tem que tomar bastante cuidado é com contaminação. Uhum.
Isso é muito importante. Então, é um procedimento para você retirar, você vai usar todos os instrumentais estéreis ali, você não pode contaminar. O ideal é que você sempre use tudo adequadamente para poder depois colocar no paciente. Claro que a gente está fazendo aí uma demonstração, né? E aí eu coloco, tem uma indicação de quantos dias eu deixo essa membrana, a cobertura secundária para fazer a fixação. A cobertura secundária é a mais inerte possível que você tenha, que ela não vá ter interferência com esses fatores de crescimento. Você está falando de um curativo biológico, são células vivas que estão ali. Né? Então, você tem fator de crescimento, você tem PDGF, plaquetas, IGF, IGF, VGF, você tem fator de necrose moral, então você tem vários agentes que estão ali, como se você estivesse lá no processo inflamatório da cicatrização, tá? E aí ele vai fazer todo esse processo. Então, ele tem um determinado tempo para ele agir. Então, é uma matriz que não adianta você trocar ela a cada 2 dias. Então, ela vai ficar aí de 5, 7 dias, até 14, né? Em média geral, a gente troca aí com 7, 10 dias, e a gente observa, ela vai ser integrada, tá? Então, ela vai ser integrada dentro do tecido. Se não tiver mais nada, você até pode repetir a terapia. Mas se você observar que ainda tem, você não precisa remover, é dele, pode deixar ali. E aí os curativos, as coberturas secundárias, elas não pode ter essa interação. Então é interessante você colocar um silicone, um DAC, algo que não libere nada naquela lesão, naquele momento, para interferir nessa membrana, nessa matriz. E tem algum sinal sinal de alerta que eu tenha que fazer a retirada de tudo? Não, ela não, geralmente só não teria como se fosse uma rejeição, né? Isso não existe. Então ela integra e ela fica ali no leito. Tá? Agora, se você tem uma ferida muito infectada, você vai escolher um subproduto, por exemplo, que tenha leucócito junto para te ajudar. Então vai depender. E aí agora, se ela tiver muito, 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 você faz o que? Trata a infecção primeiro, para você não deixar ali com a matriz sem nenhum antimicrobiano junto. Passou uma foto de uma ferida que ela estava sendo injetada. A gente mostrou a membraninha. Como que funciona esse de injetar? Esse de injetar, você muda o protocolo da centrifugação, tá? Num tempo menor, e você vai escolher se você quer alta força ou baixa força. Geralmente, com a ferida, a gente acaba escolhendo alta força, que você tem mais fatores de crescimento. E aí você tem uma parte líquida, tá? Então, antes dela polimerizar, você tem uma parte líquida dela, e aí você tem a parte rica e a parte pobre. Então, lembra da parte rica, ela tá ali no meio, tá? E aí você vai entrar, você vai aspirar só aquela parte rica. É isso que nós estamos injetando, tá? Dói. É uma agulha muito pequenininha, chama agulha de Lebel, ela tem 34 gauges, aí você pode colocar em toda a borda da lesão. Vai fazendo rapidinho. Se ele tiver algum incômodo, incomodar bastante, a gente pode utilizar um anestésico tópico aí também, não tem problema. Tá? Pode aplicar antes. Mas geralmente ele suporta bem essa parte, porque a agulha é bem curtinha. Tá? Você pode usar de 4, no máximo de 6 milímetros. Ela é de 34 gauges, agulha de botox, pequena, que a gente usa aí para a gente poder injetar. Então, você tem, esse é um subproduto, aí, o IPRF, né, que é o injetável, aí você injeta toda essa região. O que sobra, ou até mesmo a parte pobre, você pode espalhar toda a pele ao redor da lesão, porque ele vai ajudar, vai restaurar aquela região. Se é uma pele que está muito ressecada, muito desidratada, né, você vai ajudar ali naquele processo. E depois você faz, né, quando você faz a coleta, você vai decidir o que você vai trabalhar. Então, usa o injetável e usa depois a membrana que você coletou nos outros tubos, tá? Separa aquela parte e coloca. Mas como que funciona essa terapia?